Sou Ricardo Kleber, professor do IFRN, Campus Natal Central. Esse é o nosso grupo de pesquisa. Como começamos com o Android, e apesar de ser um grupo mais genérico, focado em software livre e segurança, o Pinguim aí ganhou áreas do Android com um cadeado na barriga, mas não especificamente o grupo trata só de Android, embora tenha começado com isso. E esse aí é um blog que os bolsistas começaram a preparar para o resultado da produção do grupo. O grupo tem 4 meses de funcionamento. Números aí, eu sempre gosto de trazer números com fontes para que qualquer contestação não sejam dirigidas a mim, mas aos autores da informação. O primeiro é essa a realidade. Tivemos aí recentemente os números da ONU, que estamos chegando a 7 bilhões de seres humanos vivos, né? Isso, se olhar para aí, nós temos 1,5 bilhão de televisores para esse povo todo, e 1 bilhão deles usa a internet, e se cada um tivesse se cada celular em uso tivesse com um habitante, não é realidade, claro, teríamos aí quase metade da população mundial com celulares. Claro que tem gente que usa igual o cinto do Batman, cheio de celulares ou com vários chips, então tem essa questão ainda. Mas fazendo essa projeção, mesmo assim, é um número muito grande de celulares. A gente conversava ontem que antigamente se dizia que as grandes famílias com mais de 5 pessoas era porque não tinha televisão em casa, né? Hoje em dia se diz que as famílias que começam a crescer é porque estão sem crédito no celular, né? Seria uma nova realidade disso aí. Esses números da OHA, que é a Open Handset Alliance, que é o grupo que, com a Google à frente, tem mantido o Android. Outro dado também interessante, da mesma pesquisa da IMS, 420 milhões de aparelhos vendidos só em 2011. Então, veja aí, dos 3 bilhões, 420 milhões só em 2011 eram smartphones. Os smartphones chegam, então, a 28% do mercado de celulares. É uma tendência, já que o celular tradicional ganhou forma e o smartphone se barateou e tem sido mais atrativo. Prestações aí, meu smartphone, minha vida, né? A perder de vista, isso é uma realidade hoje. E a projeção que as vendas vão ultrapassar até o final do ano 1 bilhão de dispositivos até 2016. Então, teremos aí 1/3 do que a gente tem hoje de celular até 2016, com projeção, como sendo smartphone. E isso é uma realidade bem interessante. Aí começam os números, algumas empresas passaram a produzir números negativos. Se não negativos, pelo menos aquém do crescimento que vinham tendo. E é fácil observar que essas empresas fizeram uma opção, além de design, de funcionalidade, preço e estratégia de mercado, mas o sistema operacional foi significativo para esses números negativos. Se você vir, quem mais cresceu foi exatamente a Apple, porque a Apple tem sido a Apple, né? Ninguém sabe depois de Steve Jobs se vai continuar sendo a Apple, e a Samsung, porque tem apostado todas as fichas no Android e feito também, sendo bem usada no seu hardware específico para o Android, usando todas as funcionalidades. Resultado disso, topo de linha, crescimento geral, Apple e Samsung em função disso. Desculpe falar de marcas, mas nada corporativo. Temos que falar quem é, para não falar marca A, marca B, né? Dados aí da Folha, nesse terceiro trimestre, a Samsung chegou a superar em vendas a Apple. Não vou aos milindres dessa discussão sobre quantidade de modelos de aparelhos, estamos falando de número de smartphones vendidos, e no terceiro trimestre a Samsung já vendeu mais do que a própria Apple. Tá? Isso para contextualizar a importância do Android hoje. Falando dos smartphones ativos e como o Android está presente, você tem 52% do mercado de smartphones com Android. E aí há uma forte tendência, acho que da mesma forma que o Linux, de repente, quando se tornou um pouquinho mais agradável para o mundo além nerd, né, ele também passou a ter mais usuários que começaram a achar interessante quando pegavam um Ubuntu, por exemplo, espetavam uma impressora e ela se configurava automaticamente, mais fácil do que baixar driver e coisa desse tipo. Então, o Android
está num momento extremamente interessante de crescimento e eu acho que cabe nesse momento a gente pensar, enquanto formadores de opinião também aí, usuários e responsáveis pela segurança em nossas instituições, verificar quem é que está usando o Android e dar uma olhadinha com atenção para a parte segura ou insegura desse tipo de sistema operacional. Falando aí da concorrência, a Mac Magazine aponta, né, a iniciativa do DNLA como sendo o novo hub digital e que o Android estaria à frente, num futuro muito breve, desse conceito de hub digital. Então, só para algumas notícias aí com suas fontes, quem quiser contestar pode procurá-los, eu estou só repassando para fundamentar o que a gente vai conversar aqui. Não começou ainda não, viu? Tem 8 minutos, não comecei ainda. Vamos lá. Segurança, vamos falar do Android, né? O Android ele fascina porque ele é mais do que um sistema operacional. Eu diria que foi pego, tanto em termos de funcionalidade como de robustez, o melhor dos sistemas operacionais se fez esse Android. Uma coisa que já achava fantástica no mundo Unix, no mundo Linux, o conceito de UID no processo por usuário, no Android ele tem isso por aplicação e tendo essa caixinha, né, com limitações de acesso entre elas, torna esse sistema operacional uma maravilha do ponto de vista de concepção, de aproveitamento do que há de melhor no mercado. Infelizmente ou felizmente, felizmente que é quem compra, infelizmente porque quem usa. O usuário ainda é o problema do sistema operacional. Ontem eu fui Top Trends, né? Eu estou me acostumando com o Twitter. Fui TT ontem do Hack in Rio quando disse que o melhor sistema operacional é aquele que tem um usuário inteligente à frente. Isso foi fantástico lá, foi bem retuitado, mas a verdade é essa, não adianta falar aqui de sistema operacional seguro com o usuário na frente. Um usuário com shell de root e sem inteligência é muito mais perigoso do que um usuário com uma conta limitada no sistema operacional mais frágil e que tem um pouco mais de inteligência. Então, é um framework, é um conjunto do kernel ou da base do kernel do Linux com algumas particularidades. Uma delas é a otimização do código Java, ou da máquina virtual Java, chamado Dalvik, para processar tudo isso. E essa estrutura modular, né, tanto de desenvolvimento, boa parte dele em código-fonte aberto, outra parte nem tão aberto, mas com APIs muito claras para desenvolvimento e utilização, e isso tem feito com que a quantidade de aplicativos cresça assustadoramente, né, a ponto de não se ter controle sobre isso, de se saber, ou de se dimensionar o crescimento de apps disponíveis hoje para o Android. Quem está à frente disso é uma instituição, a OHA, que encabeçada pelo Google, que quando viu a iniciativa do Android, provavelmente esperando ou se preparando para criar seu próprio sistema operacional, abarcou esse projeto e encabeçou e mantém ele sempre agregando novas empresas. E são empresas de peso, né? Mais de 80 hoje, de todas as áreas importantes, de software, de hardware, de telecom, participando desse projeto. E isso tudo, quase 100% de código-fonte aberto, né? Quase 100% livre. O próprio Google tem códigos fechados. É o caso, por exemplo, para se utilizar um Google Maps, você tem toda a facilidade de utilizar APIs, mas não tem acesso a boa parte do código-fonte dele. Então, a empresa pode participar do projeto, colaborando em sistemas abertos e pode colaborar também com seus sistemas fechados e utilizando ou compartilhando, mostrando como é que esses seus módulos ou essas suas aplicações podem conversar com as demais que funcionam nos aparelhos. Eu já parto direto para falar das aplicações do Android, porque, de fato, é o coração quando a gente fala de segurança ou insegurança. Porque, apesar de podermos falar aqui de segurança do kernel do Android, de segurança do próprio Dalvik, a forma como o manifesto, a configuração dos aplicativos funciona, o importante, de fato, é o que são esses aplicativos, como são feitos, como colaboram e que tipo de segurança ou insegurança eles têm causado nesse mercado. Esse é o foco. O formato de utilização dos apps, dos aplicativos do Android, é um formato
na forma de pacote, o pacote APK, né, que a ideia é concentrar isso em App Store. A principal delas é o Android Market, onde se pode submeter e colocar por $25 de cadastro um app para distribuição e pode se comercializar ou distribuir gratuitamente. É uma forma bem interessante, cooperativa, de se compartilhar apps, mas que passou a ter a gerar uma certa preocupação, porque essa liberdade, o excesso de liberdade, abriu também para pessoas mal intencionadas. E é aí onde começa a nossa discussão, né? Pode zerar para começar? Não, né? Insegurança do Android? Pode não. Vamos falar então da insegurança do Android. Nós temos aí velhos problemas, que continuam sendo problemas, isso a gente vê a cada nova tecnologia, ele traz junto com ele toda a bagagem de conhecimento, mas também de insegurança, e o Android não é diferente. Os principais problemas estão, sim, relacionados a problemas antigos, da forma como a gente vê hoje os crimes virtuais, vem aí do conto do vigário que se fazia na fila de banco para chegar no phishing hoje, a engenharia social nada mais é do que o 171 e por aí vai. Então, coisas tradicionais, também na computação, em redes, em segurança, chegaram junto do Android e se tornaram novos problemas, embora tenham fundamento antigo. E também os novos recursos ou novas funcionalidades da tecnologia, tanto do aparelho como do software, trouxeram novos problemas. O principal deles, sem dúvida, malware, né? Os cavalos de Troia que já estávamos acostumados em nossas máquinas, e na hora em que o Android se populariza também a vontade de se infectar e utilizar esse ambiente para ataques. O Linux não teve esse avanço tão grande de número de malwares, não só pela estrutura ou pelo perfil dos seus usuários, que já tinham um perfil um pouco mais zeloso e cuidadoso. Mas também a disseminação do Linux não foi essa coisa toda que justificasse o crescimento de malware. Então, ver hoje que os malwares crescem para Android é um sinal de sucesso e de popularização, muito mais do que fragilidade do próprio sistema. Mas existem e estão lá. Um dos mais preocupantes, os dois mais preocupantes, um é o Zitmo, eu falo daqui a pouco que ele se encaixa em mais de uma modalidade. Na realidade, é a botnet Zeus, que o Zitmo é Zeus in the Mobile, Zeus in the Mobile, né? que foi portado toda aquela estrutura de worms, formando botnets para ataques, para um ambiente de smartphones, inicialmente infectando BlackBerry e Symbian, e chegou no Android também. O primeiro grande alvo foram os sistemas bancários. A ideia era fazer apps de bancos com um formato muito parecido com o original, da forma como nós já vemos aí no Phishing Scan, e a partir disso conseguir recuperar ou pegar dados bancários a partir da sua instalação. E obtendo senhas e mandando isso remotamente para um servidor como o Phishing Scan tradicional antes do Android. Um outro que surgiu, mas que não foi tão avassalador, porque foi controlado a tempo, foi descoberto e as formas de disseminação foram inibidas, foi o Ginger Master, né, que tinha uma característica específica. Ele é um dos cavalos de Troia que, apesar de estar na mídia no mundo todo, ele começou na China e ainda na China ele foi perdendo força, quando foi descoberto lá. Ele estava embutido num app, e esse aí é o grande formato, o grande jeitão de infecção do Android, é colocar aí um app e fazer alguém clicar para instalar, ou colocar aí um app e botar no Android Market para alguém instalar. Isso aí é a primeira porta de entrada. E uma vez instalado, o Ginger Master, ele tinha uma característica que, mesmo que o usuário não habilitasse o modo root do aparelho, que seria o poder pleno de instalação de utilização dos recursos do smartphone, por uma fragilidade no Android 2.33 para trás, conseguia, a partir da instalação do Ginger Master, se colocar o aparelho em modo root, e aí, em modo root, todo mundo sabe o que pode acontecer, tudo, né? E a partir disso, só atualizando a ROM para voltar o aparelho para como ele estava. Essa informação aí
confirma o que a gente falava agora há pouco, o complemento, o Android é alvo preferido de vírus e malware em dispositivos móveis. Por quê? Porque cresceu o uso, a disseminação e com certeza também tem mais gente fabricando para ele. Então a McAfee só confirmou o que a gente já previa ou já sabia, que o número de malwares para Android tende a crescer. Mas o importante aí, eu já começo a abrir esse parênteses, o número de malware não cresceu. Existem alguns poucos, né, conhecidos e mundialmente conhecidos, menos de 10. Agora, variantes dele ou utilização deles em apps diferentes. Então, apps infectados, sim, existem muitos. Mas uma coisa que é fato, não existem dezenas ou milhares, centenas ou milhares de malwares para Android. Existem vários aplicativos com os mesmos malwares. Uma primeira preocupação quando se depara com isso aí é como é que eu faço para que eu possa garantir que não há malware em um app. A estratégia padrão seria, utilize fontes confiáveis. E a fonte mais confiável deveria ser o Android Market, já que foi uma estrutura montada pela OHA e gerenciada pelo Google e a OHA. Agora, de tão livre, a ideia foi... A ideia do outro lado foi utilizar as bases oficiais para se colocar malwares lá também. Né? Coisas que nós não víamos com frequência em outras situações. Eu acho que o maior impacto, se não me engano, foi aquele que a Vale Troia que botaram no SendMail. Não sei se vocês lembram, quando no próprio repositório do SendMail colocaram um repositório no fonte lá. Mas fora esse incidente, não tem grandes incidentes de bases oficiais de soluções de software infectadas por malware. Mas essa forma meio que aberta de gerenciar o Android Marketing fez com que alguns malwares também pudessem aparecer por lá. Embora seja ainda a primeira orientação. Primeira coisa que eu devo fazer para tentar garantir que não tenho malware na minha máquina, no meu Android. Utilizar o Android Marketing ou apps confiáveis. Complemento já essa informação. Então, isso diminui o risco, mas não garante que todos os apps da base estão imunes ao malware. Né? Até porque, como a gente falou, $25 se pode colocar um aplicativo lá. Um dos malwares que eu vou falar daqui a pouco, que teve o maior efeito, ele foi colocado por um usuário chamado 09Droid, mas que uma vez identificado, todos os aplicativos desse usuário, e aí essa rapidez depois de identificação na retirada do malware é muito significativa, todos os aplicativos daquele usuário foram retirados, independente se eram malwares ou não. Então, alguns apps do cara até funcionavam sem malware, aparentemente, mas foram retirados do Android Market, porque se ele tinha má intenção em alguns apps, poderia ter nos demais, como a gente complementa daqui a pouco. E aí é onde entra em ação o Big Brother, né, o Google, como gerenciador da OHA. Quando é notificado, ele retira do Android Marketing aquele app e notifica cenas dos próximos capítulos. Foram 25, da outra vez foram 50 apps retirados. Falando aí da maior praga, ou o maior malware que já apareceu, foi o Droid Dream. Tinha um poder muito, muito grande de disseminação, nem tanto, porque era via Android Market, ele não se replicava entre os Androids, mas de comprometimento da máquina. Ele habilitava o modo root do equipamento e mandava e-mail, ID do produto, modelo, fornecedor, língua, país, tudo para uma base centralizada. Então, veja, em 4 dias, 200 mil downloads foram feitos no Android Market. E, de fato, foi quando acendeu o sinal amarelo, quase vermelho, para o Google, que tinha que se fazer alguma coisa, porque, do jeito que estava, o Android Market poderia ficar sem crédito para alguém baixar software de lá. E, para piorar a situação, assim que o Droid Dream caiu no mercado e se descobriu ele, todo mundo queria a vacina. Foi quando a Lockout, uma empresa até relativamente desconhecida do mundo dos desktops, ganhou popularidade quando ela fez o Droid Clean para remover o Droid Dream. Acontece que surgiram, isso é uma coisa natural, né?
vários apps disfarçados de vacina. Então, veja se você está com o Android Dream. Então, além da infecção pelo próprio Android Dream, muita gente baixou o Android Market Security Tool MERT 2011 Tabajara aí, que era o removedor teórico do Android Dream, mas na realidade ele instalava o próprio Android Dream. E aí, pronto. Com isso se disseminou, se popularizou e a imprensa especializada viu um prato cheio com o Android Dream para baixar o pau no Android e especular aí à vontade. Até que depois que a coisa foi controlada, surgiu o DD Lite, ou Android Dream Lite, né? Uma versão mais amena, com menos perceptível, porque ela não habilitava o modo root no aparelho, nem fazia conexões externas. Na realidade, era um aplicativo em duas camadas ou em duas partes, dois apps, um chamava o outro para fazer o serviço sujo. O Android Dream era mais leve, mas também teve um poder de infecção muito grande. Diante disso, né, está aí a interface da Lookout, surgiu para mim o mais preocupante, né, até uma coisa para a área jurídica aí entrar também para uma discussão, mas um recurso que, na hora que nós usamos o Android, nós assinamos que temos ciência dele, que é o botão vermelho, ou Kill Switch, que o Google colocou ele, mas disse, isso aqui é só para uma emergência. Ele foi disponibilizado no Android em 2008, e até então não tinha sido utilizado. Quando a coisa parecia sair do controle do Android Dream, a Google usou o Kill Switch, que ele não só removeu do Android Market os malwares, aplicativos com malwares, como identificou a quantos fizeram downloads, foi até o aparelho de quem fez o download e removeu o Android Dream do aparelho de quem tinha feito e colocou no aparelho uma vacina anti-Android Dream. Então é aí onde tem o que nós podemos classificar, comparando com iniciativas anteriores, como uma backdoor do Google. Ele está autorizado a entrar no seu aparelho para fazer o bem a você, mas eu não vou entrar aqui no mérito e dizer, não, eu queria o Android Dream no meu Android. Não vou dizer isso, claro. Mas o fato de você ter esse excesso de autoridade, ou de autonomia, ou de poder do Google no Android, passou a preocupar. E abre uma discussão aí para, por exemplo, e as ROM otimizadas por cada fabricante, por cada operadora, será que eles não estão colocando backdoors também para instalar ou desinstalar o que eles querem? E eu acho que aí é onde cabe, de fato, uma discussão. Não nos malwares, eu acho que em termos de combate, detecção e análise de malware, nós estamos bem, né? Passamos por alguns períodos críticos, mas estamos bem. Mas a questão de privacidade e confidencialidade é uma coisa que me preocupa mais hoje, de fato. Um outro ataque, além do convencional, de colocar o malware no Android Market, e esse aí é relativamente novo, é o upgrade ataque, que é o atacante, ou a instituição, a pessoa que mal intencionada, coloca um aplicativo lá, gratuito, a grande maioria, sem nenhum malware. E tem um atrativo, além de gratuito, ele faz alguma coisa e alguém baixa esse aplicativo. No upgrade, ele instala o malware. Então, esse comportamento é que é preocupante mais ainda, porque ele ganhou a confiança do usuário. Está aí um aplicativo gratuito. Agora vamos atualizar. Você pensa que vai atualizar por quê? Porque tem correções de segurança, novas funcionalidades, e lá vai o cavalo de Troia junto na atualização. Ora, se a gente está acostumado, e é uma recomendação forte de segurança, atualize sempre que estiver disponível, você está induzido a fazer isso automaticamente. Então, isso tem sido pior do que aquelas estratégias do teste um pouquinho, se você gostar, pague pelo todo, das empresas. Muito pior, porque teste um pouquinho e agora pegue meu malware. Isso é muito mais preocupante do que isso. Primeiro caso real, o Droid Kung Fu, foi um aplicativo que surgiu inicialmente, sem nenhum malware. Na atualização, ele infectou ou infectava quem atualizasse. Outras pragas aí instaladas via app, o próprio Zitmo, que eu falava agora há pouco, só mais alguns detalhes sobre ele, um arquivozinho APK 19K de tamanho, programado para roubar dados bancários, SoundMiner, específico para número de cartão de crédito digitado no teclado, um keylogzinho, o GG Tracker, ele criou uma página semelhante ao Android Market, disponibilizava um aplicativo de economia de bateria de smartphone, que é o mais crítico hoje, eu não sei vocês, o meu dura 4 horas, 4 horas e meia.
Olha, rapaz, tem recado para mim aqui. Tem um Twitter aqui online para o palestrante. E enviava mensagens SMS Premium, $40. Aqui para ficar melhor na filmagem? Ok. Então, o Android PJ AppSM em 2010 era injetado em programas legítimos. A ideia era baixar um aplicativo legítimo, inserir o cavalo de Troia, mandar o aplicativo legítimo de volta para o Android Market com um nome diferente. Por exemplo, uma letra maiúscula, minúscula, um nome a mais, semelhante com quando se tinha aquela praga nos registros, né, de Banco do Brasil 1, Banco do Brasil 2, se mudava um númerozinho, mudava uma letra. Da mesma forma aqui, a ideia era mandar malware com nomes muito semelhantes ao nome original dos aplicativos. Era uma característica. O fake player, que era um fake de um media player, alguém procurava um media player mais interessante, e acabou, não tem muito mais coisa. Esses aí são os principais malwares para Android. A grande maioria foi exterminado já na China, ou dentro do âmbito de lá, e outros foram removidos aí pelo que o Switch, mal ou ruim, ele fez uma coisa boa, pelo menos por enquanto. E isso é o que nos tranquiliza com relação a malware. Vou falar de uma outra situação que está relacionada, porque geralmente é infectado por malware, mas que é o Auth-Token, a autenticação do Google. Uma coisa besta também, se vocês virem o fundamento disso, mas que preocupa. Isso aí remete a quando se dizia, use SSH ao invés de Telnet, ou use SCP ao invés de FTP. Não passe nada limpo na rede, principalmente na hora que for passar uma senha. Mas isso, uma lição antiga, não foi seguido pelo Google. Talvez por achar que alguns serviços, como o Picasa, por exemplo, as fotos não são tão privadas, são públicas, mas não tem escrito isso em canto nenhum. O fato é que essa universidade da Alemanha, né, ela fez um trabalho que agora parece besta, porque diz, qualquer pessoa pode pegar um Android, colocar um computador no meio, botar um Wireshark e ver na hora que passa o Auth-Token, ver se está aberto ou está fechado. Mas foi isso que ela fez. E o importante, achou que alguns... Está aí, ó, o Wireshark aberto, isso aí está na página deles lá. E encontrou lá que até a versão 2.33, a sincronização do calendário do Google, a sincronização dos contatos e do Picasa, ele passava o Auth-Token aberto. Mas não é o login senha, é o Auth-Token. Aí vem o segundo problema. O Auth-Token garante você utilizar o Auth-Token para forjar uma sessão e ter acesso, mas não tem o login senha. Basta expirar. A questão é quanto tempo expira um Auth-Token do Google? 14 dias. Né? Então, aí são dois problemas, um em cima do outro. Usar Auth-Token passando limpo na rede e o outro esperar 14 dias para esse Auth-Token ser expirado. A solução que foi dada para esse problema era diminuir o tempo de vida do Auth-Token, sim. Forçar o uso de HTTPS, sim, desde o início deveria ser. Aí desabilitar a sincronização de dados em redes Wi-Fi públicas e abertas, eu acho que isso é uma medida meio paliativa. Né? Será que é só o Wi-Fi que está com problema? Só se faz grampo em Wi-Fi? Isso aí está lá no site deles. Evitar utilizar apps que requerem autenticação em redes Wi-Fi públicas e abertas, a mesma coisa. Né? Então, eu acho que tem que se corrigir o processo de autenticação e do Auth-Token, não ficar com essas medidas, vamos desabilitar, porque só na minha rede segura que eu posso fazer isso. Não tem muita necessidade disso aí. O Auth-Token já deveria estar atento a isso. Inclusive, voltando aqui, ó, a versão 2.3.4 corrigiu para o Calendar Sync e o Contact Sync, mas manteve o Picasa ainda vulnerável. Ou seja, não levou tanto em consideração, não se preocupou tanto com isso aí. Aqui tem duas telas aí de uma empresa corporativa, foi só para ilustrar que o mercado corporativo está de olho, sim, em segurança. Então, veja que essa empresa da RSA, uma divisão chamada AMC, ele já comercializa, distribui entre os clientes deles tokens específicos, né, com expiração a cada 60 segundos, com APIs de desenvolvimento, a distribuição dos tokens de forma automática ou configurável. Saí esses dois slides só para mostrar que a iniciativa privada está de olho em aplicações personalizadas para Android, para usar dentro de suas intranets ou até na internet para acessar seus dados de forma confiável, mas está preocupada com o processo de autenticação, sim. Né? Que o Google possa escutar, se não escutar a gente aqui, mas escutar a Universidade da Alemanha, não sei, acho que está mais perto deles lá,
mas que todo o processo de autenticação, seja baseado em auto-token ou não, ele tem que utilizar criptografia. Isso é um princípio da segurança. Um outro problema, e voltando para os itens lá, são as botnets. Realmente, todo mundo sabe o poder destrutivo da botnet, e todo mundo sabe também que o Android ou um smartphone com 3G e com um ambiente mais propício para a infecção por malware, e com links 3G aí batendo 1.2, 1.4, 2 MHz, aí você tem um poder de fogo muito grande. Mas a mobilidade dos zumbis, né? E aí, de onde é que está vindo o ataque? De um smartphone, onde é que ele está? Fisicamente é mais fácil achar um desktop. Não, ele está dentro do bolso de Ricardo, porque ele pousou no avião não sei aonde. Isso é mais difícil de se identificar. Apesar de que, claro, você pode ir direto lá na operadora para identificar quem está. Estou dizendo só que o final, onde é que está o aparelho que está infectado? Ele está móvel, e isso é um desafio novo. De olho nesse desafio, as botnets passaram também, ou os desenvolvedores de botnet a ter um olho mais específico para o Android. Isso foi visto inicialmente no GNME, né? Ou inicialmente não, desculpe, de forma mais consistente. Deve ter outros casos aí, mas não tão significativos. Em 2011, mais uma vez, mercado chinês identificado e removido, isso não foi mundialmente disseminado. E os itens, como eu falei agora há pouco, Zeus in the Mobile, que foi a botnet Zeus, ou a forma de funcionamento do Zeus, que foi migrada, portada para o Android. O que tem de novidade no Android Botnet? O uso de SMS como canal alternativo, ao invés de IRC, de comunicação via canal. Esse canal agora passa a utilizar também de forma principal, como redundância, o SMS para comunicação entre eles. Exploração do novo universo 3G, largura de banda e mobilidade, que a gente vinha falando agora. Como se proteger? Palavra da McAfee, eu concordo com ele. Tem que proteger o hardware, os dados e as apps, ou seja, tudo, né? Você tem que estar atento, aonde é que está o elo mais fraco aí dessa corrente. Mas, seguramente, aí eu diria que o foco principal você tem que ter de onde você baixa esses apps. Hoje é a principal porta de entrada. Então, ter cuidado com os apps que não têm muita credibilidade. E nisso aí, o Android Market faz uma coisa muito legal, que ele mantém um ranking de acessos, utilização e comentários sobre um app. Então, se ele é muito baixado e é uma coisa que realmente funciona de forma correta no aplicativo, ele tem lá alguns comentários. E isso ajuda um pouco a afastar de novos aplicativos. Bloqueio de smartphone. Isso é uma questão polêmica, né? Tem muita gente que diz que não deve se bloquear, principalmente pela função de rastreamento via GPS de smartphones roubados. Isso é um fato. O mês passado, lá em Natal, por exemplo, teve um caso desse, que um cara teve um assalto à mão armada na casa dele, o cara fez o rapa, levou tudo, televisão, carro. Quando ia saindo, ele fez: espera aí, você não vai levar meu iPad, não? Aí o cara olhou assim e disse: voou, né? Aí ele entregou para ele e levou. Aí ele só fez rastrear, foi com a polícia e pegou o cara, né? Ele tinha botado o Prey, mas foi verdade, vocês procuraram nos jornais de Natal. Então é um fato, o rastreamento. Aí acontece que muita gente diz: não se deve bloquear o smartphone, porque se você bloquear, o ladrão vai olhar e diz: está bloqueado. Desliga, leva para alguém formatar e não dá tempo dele ficar ligado. Se você não desbloqueia, aí ele fica mais tempo cutucando ali, né, mandando mensagem, e dá tempo de... Então, isso é uma questão de comportamental. Eu bloqueio. O cara diz: não, a mulher é pior do que o ladrão, né? Os caras dizem: mas rapaz, por favor, né? Que ela não... está sendo gravado, estou frito. Atenção redobrada na instalação de apps, só instalar aplicativos APK de fonte confiável, usar Android Marketing, ficar atento às recomendações de segurança do Google, atualizar aplicações sempre que disponíveis, fazer backups periodicamente. Coisas que a gente não escuta só no Android, mas que é verdade. Agora, inclusive, softwares de backup na nuvem ou backups consistentes em bases próprias ou pagas, tem apps bem flexíveis, interessantes e fáceis de se utilizar para o Android. E tem se tornado uma realidade cada vez mais próxima a nós. Eu diria que essa foi uma grande iniciativa do Google, App Inventor. Ele criou uma interface para criação de apps, limitada. Não tem funcionalidades, por exemplo, de tornar uma máquina, um smartphone roteável. Mas a vantagem dele é porque o poder de conversa, a API dele é limitada
para inibir a criação de aplicativos que causem dano ao aparelho ou sejam mal intencionados. Consequentemente, você diminui uma criação de malwares feitos com o app Inventor. Como assim? Eu tenho um app que foi feito com o app Inventor. Você tem a certeza de que ele não pode fazer determinadas coisas. Por quê? Porque isso é uma premissa de quem faz a aplicação usando isso. Claro, ainda tem as APIs lá, o Eclipse, para se fazer coisas mais robustas. Mas apps do dia a dia, né, não dá, uma coisa que parece óbvio, mas que as pessoas não atentam, o cara vai instalar um salvador de tela e ele diz, atenção, vou configurar isso piscando faz medo, eu vou virar para cá. Vou instalar um salvador de tela. Preciso de acesso ao 3G e mandar SMS. Está errado. Esse tipo de restrição na hora do acesso é que é importante. Beleza, vamos terminar aí só com as palavras do Chris Dibona, que eu concordo com ele, né, que o alarme que tem sido feito sobre essa insegurança no Android é charlatanismo. E faço minhas palavras. Empresas de vírus estão jogando com seus medos para conseguirem vender software de proteção para Android. Tratam-se de charlatões e picaretas. Se você trabalha numa dessas empresas, tentam vender esse tipo de apps para Android, BlackBerry e iOS, você deve tomar vergonha na cara. Porque existe, de fato, uma grande especulação desnecessária. E ele contesta aí, dizendo que algumas das aplicações foram bem mapeadas e foram removidas. E o link para a matéria completa está aí na apresentação. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!